Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Nós somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo nosso estudo da carta de Tiago. Eu vou pedir para a pastora Débora fazer uma oração para a gente abrir os nossos estudos. Pastora? Bom dia, paz do Senhor para todos, um ótimo domingo e que o Senhor nos abençoe nessa escola dominical. Senhor Deus, obrigada, Pai, pela noite de descanso, por mais um dia de vida e por essa oportunidade que nós temos, que é de estudar a Tua palavra. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor dê sabedoria, Senhor, ao Marcelino, ao Edgar, que são os nossos professores, abra o nosso entendimento para compreender aquilo que está sendo ensinado e que essa palavra caia, Senhor, em solo fértil no nosso coração, para que possa germinar e a gente mudar as nossas atitudes, a nossa forma de ser, ó Pai, para te agradar a cada dia. Abençoa cada um, abençoa as pessoas que estão aflitas, pedindo oração, que estão precisando de cura, que o Senhor venha trazer a cura para cada uma delas também. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastora. Então vamos agora aqui dar início aqui, continuação, né, que a gente já vem estudando Tiago, né? Então a gente está aqui, né, mostrando aqui a nossa costumeira estante, né, onde é que está o livro que a gente está conversando, né? Então ele está aqui, né, Tiago, aqui na nossa estante, logo depois das cartas de Paulo, é a segunda carta, né? Já falamos alguma coisa sobre o contexto, né? Esse Tiago é o irmão de Jesus, né? Que depois da sua ressurreição, depois da ressurreição de Jesus, Tiago tornou um líder, um grande líder, né? E esse é um livro dele que nos traz muitos ensinamentos. Contém apenas 5 capítulos, né? Mas o tema principal, né? A gente tem conversado que Tiago traz muitos ensinamentos aqui, né? Vários. Não é um ponto específico, mas traz vários ensinamentos. Mas o ponto base é a fé e a obra, né? Tiago menciona sobre isso. Se a gente tem essa verdadeira fé, se nós estamos mostrando isso através das obras, né? Então, basicamente, ele vem nos ensinando. E aí ele mostra, né, nos ensina se o nosso agir está adequado ou não. E aí ele nos diz, né, se a gente tem mesmo fé, então a gente vai estar mostrando através do nosso testemunho, né? Agora, se você só tem fé e não mostra, não tem nenhuma evidência, aí ele questiona, né? Até deixamos aqui no começo. Será que essa fé, sem nenhuma evidência, ela pode salvar? É uma provocação que ele faz e depois ele nos ensina várias coisas da nossa maneira de agir. E aí a gente já começou a ler, a gente já passou pelo capítulo 1, né? A gente já obteve vários ensinamentos. Um dos principais aqui do capítulo 1 é saber ouvir, né? Saber ouvir é muito importante, né? Ele nos ensina como é que a gente deve tratar adequadamente os irmãos, e uma coisa muito importante ele nos ensinou sobre isso, nos ensinou sobre a gente praticar a palavra que a gente aprende, né? Praticar a palavra que está na Bíblia, a palavra que a gente aprendeu. No capítulo 2, ainda falando sobre o tratamento de pessoas, né, ele nos ensinou que não devemos ficar discriminando, tratando pessoas de forma diferente, né? Ele nos ensinou isso, a gente tem que tratar todo mundo da forma adequada. E aí ele mostrou aqui uma frase muito importante que todos conhecem: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que esse tipo de amor ao próximo, igual ao próprio amor, vai fazer com que a relação entre as pessoas melhore, né? Então, isso daí é muito importante, a gente viu no capítulo 2, e também ele enfatizou no final do capítulo 2, que a fé, sem nenhuma obra, sem nenhuma evidência, ela é morta. Quer dizer que não é só a fé por si só, ela não salva. Se você realmente tem a verdadeira fé, as próprias obras, o seu próprio testemunho, o seu próprio viver vai demonstrar isso. E aí, no final do capítulo
2, a gente mostrou aquele ensinamento de Paulo, que vem confirmar isso que Tiago está nos ensinando, né? Paulo mostra lá em Efésios que a gente é salvo pela graça. É uma graça de Deus. E é mediante a fé nessa salvação que a gente é salvo. Não é pelas obras. Paulo explica isso. Mas ele também fala que nós somos feitura de Cristo e fomos criados para as boas obras. Então, o objetivo dessa nossa fé, dessa nova, qual que é? Qual que é o fim? Qual que é o objetivo? Através das boas obras. Então, isso aí ficou bem claro para a gente. E aí a gente começou o capítulo 3, e aí no domingo passado, a gente conversou sobre esse primeiro bloco, que é os pecados da língua e como devemos controlá-la. Então, aqui a gente conversou bastante, porque essa parte é muito importante. Tiago deixa muito claro da dificuldade que nós temos de controlar o que falamos. E também mostrou quão problemático pode ser alguma coisa que falamos. Quando ele compara isso a fogo, né? Quer falar, nossa língua, através de uma pequena fagulha, pode causar um estrago muito grande. Até deu o exemplo de uma floresta. Às vezes você, com uma fagulha, pega um fogo numa floresta. E nós comentamos aqui que tem muita coisa que você fala que você, depois você, mesmo se arrependendo, você não consegue mais consertar, né? Assim como um fogo, já pegou fogo na floresta, já queimou os animais, já queimou tudo, já fez o estrago, aí você fala, não, estou arrependido, não gostaria de ter colocado o fogo, mas já foi e não dá para arrumar mais, os animais já morreram, né? Já foi feito o estrago, então ele mostrou isso para a gente. E aí, lá no finalzinho, a última coisa que a gente viu no domingo passado, sobre essa questão da língua, ele mostra para a gente que a mesma língua pode falar bênção, pode falar maldição, né? E ele fala, não é conveniente que seja assim. E aí eu reforço aqui, antes da gente entrar para o capítulo 4, não é conveniente mesmo, a gente precisa ser coerente. Então, Tiago fala aqui sobre a coerência. Porque ele fala assim, se uma fonte jorra água salgada, ela pode dar água doce? O que ele quer dizer com isso? Que a gente tem que ser coerente. A gente fala que se converteu, mas a gente fica agindo de forma errada, não está coerente, não está certo. Então, se a gente está, se nós temos essa fé pura, né, essa conversão, essa transformação pura, não é conveniente que certas coisas aconteçam. Então, é isso que ele vem questionar. Ele fala, será que a nossa fé é verdadeira? Será que a gente se transformou mesmo? Então, todos esses ensinamentos, que é muito bom para nós, ele vem fazer a gente refletir. Será que eu estou indo bem? Será que está certo? Será que eu estou dentro dos caminhos que Jesus ensinou mesmo? Será que essas minhas atitudes estão corretas? Então, todas essas reflexões que nós estamos aprendendo aqui, através de Tiago, ela serve para isso. E aqui no final desse capítulo 3, ele fala dessa coerência. Ele fala, poxa, nós temos que ser coerente. Por quê? Se você é um transformado, por que a gente vai fazer a coisa incompatível? Então ele fica questionando a gente, mas será que você é realmente um convertido? Será que é mesmo um cristão, né? E a gente mesmo, às vezes, a gente olha para as pessoas ou para nós mesmos, e às vezes a gente vê algumas atitudes e fala, nossa, né? Mas por que aquela pessoa teve aquela reação? Ela não é uma pessoa assim, assado, né? Então, é sobre essa coisa que tem que ser compatível, né? É como aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra. Não está certo, mas, né, você tem que ser coerente. Né? Então, nesse finalzinho do capítulo 3, a gente entendeu que o Tiago falou conosco aqui, que a gente tem que ser coerente com a nossa fé. Por isso que a gente sempre fica falando que a gente precisa conhecer bem a palavra, para a gente poder praticar. Porque se a gente não conhece bem, nós vamos praticar o quê? Porque às vezes a gente acha que está praticando alguma coisa que está correta e não está. Então, por isso, muito importante conhecermos os ensinamentos de Jesus, conhecermos o ensinamento da palavra, para que a gente seja coerente
com a nossa profissão de fé, com a nossa fé, com a nossa transformação. Bom, e aí, ainda no capítulo 3, num outro bloquinho, o que Tiago vem falar? Ele vem falar da sabedoria lá do alto, que é o que nós vamos ler agora, hoje, e nós vamos conversar sobre isso. A gente já falou um pouquinho, né? Lá no capítulo 1, a gente já falou um pouquinho que a gente precisa procurar a sabedoria que vem do alto e não a terrena. E aqui a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre esse assunto. E é bacana isso. Porque, de novo, Tiago, ele fica nos fazendo refletir. Porque ele vai dando alguns exemplos interessantes que a gente, do nosso dia a dia, né? E esses exemplos, eles fazem a gente refletir. Então, ele questiona a gente, né? É legal isso. Isso é bacana para a gente entender. E ele usa uma linguagem muito clara, tá bom? Então, hoje, então, a gente vai ver esse segundo bloquinho sobre a sabedoria lá do alto, né? A gente já falou sobre saber falar. No capítulo 1, a gente falou sobre saber ouvir. Aqui no capítulo 3, saber falar. E agora vamos ver essa sabedoria que vem lá do alto. Bom, então vamos ler. Nós vamos ler aqui do versículo 13 até o 18. E aí a gente vai comentar, tá bom? Então, acompanhe aí nas suas Bíblias ou na tela, né? O Tiago 3, nós vamos ler do 13 até o 18 e depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, e nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Olha só que trecho aqui bacana para a gente conversar. Então, ele já começa fazendo, como eu falo, né? Ele faz a gente refletir. Então, ele faz pergunta, ele nos provoca a pensar sobre a palavra, né? Então, ele já começa assim no versículo 13, né? A gente está falando de sabedoria. Aí então, ele já fala, então, quem que é sábio é inteligente, né? Será que nós somos? Será que nós temos sabedoria? Somos inteligentes? Então, aqui no versículo 13, ele questiona, vamos ver se a gente é mesmo sábio e inteligente. E ele vai nos ensinar duas coisas. Como é que a gente mostra isso e como a gente identifica se a sabedoria que nós estamos falando é a que vem do alto ou é a terrena, né? É sobre isso que nós vamos falar agora. Bom, então aí no versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Para refletir. Aí ele fala assim, ó, e ele mesmo já fala. Então mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Então ele está falando, se você é sábio e inteligente, então você vai demonstrar isso no seu proceder. Nas suas obras, você vai demonstrar você é sábio. Ou você só é sábio e não demonstra, né? Lembra, a gente falava sobre como é, né? Agente secreto, né? O cristão agente secreto. Ele é cristão, mas ninguém sabe, né? Aqui ele está falando, então mostre, você é sábio. Como você vai mostrar? No seu proceder, nas suas obras. Então, é isso que ele nos chama a reflexão. E depois ele vai falar um pouco sobre isso. E que sabedoria é essa que a gente mostra? É a terrena? É a do alto? Nós vamos ver isso aqui também, né? Inclusive, a sabedoria, né, terrena. A gente vê muitas pessoas que são inteligentes, sábios, né? São espertas.
Muita gente que usa inteligência ou sabedoria para praticar o mal, para enganar pessoas. A gente vê muito isso. As pessoas conseguem manipular multidões com sabedoria terrena, né? Que a gente vai ver, é demoníaca, né? Ele fala. Então, e qual é a sabedoria que a gente precisa buscar, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, sou esperto, opa, o cara é esperto, o cara é bacana, tal, mas ele está demonstrando essa sabedoria para o bem ou para o mal, para as coisas de Deus ou para as coisas terrenas. Essa sabedoria veio do alto ou é uma sabedoria que ele obteve terrena, né? Então, a primeira coisa que Tiago fala é, tá bom, você se julga sábio, se julga inteligente, mostra. Mostra através do seu proceder, mostra através da sua obra, mostra através da sua dignidade no seu proceder. Aí ele vem, agora, a partir do 14, então ele vem falar sobre as duas, sabedoria, certo? Então no 14 ele fala, mas se, pelo contrário, né, a gente falou da sabedoria correta, o digno proceder, as obras, tal, mansidão no tratamento, né? Agora, se do contrário você tem no seu coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem acha que você é sábio se for dessa. Se for dessa sabedoria, nem fica aí se achando. Tá? Então ele já está falando. Por quê? Porque ele traz dois exemplos aqui muito importantes para a gente discutir. O que é essa inveja amargurada e o sentimento faccioso, né? Então, esse tipo de inveja amargurada, esse tipo de sentimento faccioso, são coisas que a gente tem, são sentimentos, né, de pessoas com relação às pessoas. Eu gosto de lembrar isso porque Tiago está mostrando muito do nosso relacionamento, nós com os outros. Como a gente lida com pessoas. É sobre isso. No capítulo 4 e 5, que são os últimos dois, agora, ele vai falar um pouco da gente mesmo, tá? Até agora a gente está vendo que ele está dando muita ênfase no nosso tratamento com os irmãos, com as pessoas. E aqui ele fala de duas coisas importantes aqui, né? Que é a inveja e o sentimento faccioso. Né? Inveja realmente é você querer as coisas do outro, né? Esse tipo de coisa é que muitas vezes leva até as disputas ou coisas ruins, né? Não é um sentimento bom. Assim como o sentimento faccioso, o que é um sentimento faccioso, né? É um sentimento separatista. Lembra que no capítulo anterior a gente viu que a gente não pode ficar diferenciando, fazendo as panelinhas? Então, se você tem esse sentimento, sabe? Bairrismo, sabe? Eu lembro quando eu era pequeno, a gente tinha lá nosso grupinho de os moleques lá na rua e tinha lá a questão da vila, né? Passava alguns de outra vila, a gente falava, aquele ali é de outra vila, né? A gente, às vezes, até fazia lá um joguinho, uma vila contra outra. Existia, assim, uma certa rixa entre um bairro e outro, enfim. Esse sentimento faccioso nada mais é do que você fazer, sim, separação, você ter panelinhas. Isso daqui é uma coisa, a gente vai ver um pouco mais em detalhe sobre isso, mas é uma coisa que, se você tem esse sentimento, então tá errado. Então, o Tiago já fala aqui que não tá legal esse sentimento, sabe? Que nem eles, né? Os empregados contra os patrões, os não sei quem contra não sei quem, são sentimentos assim de separação, né? E mesmo às vezes tem panelinhas que fazem mal para o convívio em unidade. Pensa num condomínio, por exemplo. Tem aquelas pessoas, né? As pessoas que têm cachorro faz um tipo de panelinhas que não tem, aí fica aquela briguinha. Esse sentimento de separação de pessoas. Então, isso que é o sentimento faccioso, de facção, de grupinhos, de panelinha. O pastor Vani levantou a mão, ou a pastora Débora, não sei. Sou eu mesmo. Assim, a gente tem que entender bem também, né, Marcelino, que isso não quer dizer que você vai se dar da mesma maneira com todo mundo.
Não é que vai ter panelinha, mas às vezes tem pessoas que você se entende melhor com aquela pessoa, as ideias combinam mais. Então você acaba convivendo mais com algumas pessoas do que com outras. Mas isso não quer dizer que você vai fazer uma panelinha, só vai ficar com aquelas pessoas. Você vai conviver com todos, mas às vezes o seu convívio maior vai ser com aquelas pessoas que combina mais com você, assim, as ideias, o jeito de pensar, tudo. Você não pode, como é que você falou aí, fazer panelinha para excluir pessoas. Não, é nós aqui, eles que se virem com a situação deles. É a gente aqui e o resto se vira lá, eles que marcam o jeito deles saírem, deles fazerem, e a gente aqui acabou. Esse tipo de panelinha é errado. Mas agora, a gente, querendo ou não, a gente acaba andando mais com algumas pessoas do que com outras, né? Que eu falei, porque combina com o nosso jeito de ser, combina com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. Aí isso não quer dizer que é uma panelinha, né? Desde que você trate todo mundo da mesma maneira, desde que você conviva com todas as pessoas, e tenha esse convívio maior com essa que combina mais com você. Perfeito. Perfeito. E, inclusive, o próprio Tiago, a gente vai também entrar no capítulo 4, ele já está preparando o terreno, porque no capítulo 4 ele vai falar muito sobre essa questão das disputas, dos desentendimentos, das brigas, e da outra questão, que é a união entre as pessoas. Então, aqui ele já está falando do que é ruim, do que o tratamento das pessoas de forma errada, ele pode levar a muitos problemas, né? E esses problemas, eles vão estar incompatíveis com uma vida cristã, né? Com aquilo que a gente aprendeu de amar o próximo como a si mesmo. Então, esse sentimento de separação ou de excluir pessoas, ou já pode gerar uma disputa, num desentendimento, já é uma coisa ruim, que nós vamos ver também isso no capítulo 4. Edgar, você levantou a mão? A origem dessa palavra facção, ela é assim, tem que ser compreendida também como algo partidário, ou como se fosse assim uma reunião de pessoas que têm uma causa em comum. Né? A gente até fala, mas parece que toda facção é do mal, que ela vai lá e arrebenta, quebra e faz tal. Facção seria da questão de algo em comum, né? De conduta de um grupo, né? Então, de um fato que acontece lá. Você vai lá e faz alguma coisa em grupo. Então, na igreja tem pessoas que têm lá seus pensamentos, às vezes, tem um grupo que é um pouco mais calvinista, um outro grupo é um pouco mais liberal para isso e aquilo, tal. Então, essas coisas podem criar tensão dentro da igreja, mesmo entre os irmãos. As pessoas, não é que elas são contra, elas não gostam dos irmãos que estão por perto, mas quando tem lá 4, 5, aqueles lá batem as ideias no questão de doutrinária, não doutrinária, mas de posicionamento diante do que acontece dentro da igreja. E aí é de se conversar, né? Não existe assim aquela verdade absoluta na questão doutrinária ali, né? Então a gente conversa, olha, eu penso assim, aí o outro fala, olha, aqui dentro a gente tem um costume X e que isso não convém, né? Então, assim, tem essas coisas que a gente pode até conversar. Tudo que é muito ortodoxo, muito, olha, tem que ser assim, ou muito radical, é sempre perigoso, para qualquer coisa, né? Não é só na igreja, né? Então a gente tem que ter Exato. sempre cuidado. A gente fala que é um posicionamento dentro da igreja, alguns irmãos estão assim e tal. Isso seria perigoso dentro de uma empresa, dentro de uma família, né? Não é a facção no sentido de pensamento em comum entre aqueles que estão ali reunidos dentro de um outro lugar, né? Inseridos num outro campo, que você pode estar inserido dentro da igreja com outros pensamentos. Isso pode também ser complicado, né? O conflito, né? Mas isso não é só religioso, né? Isso é um Sim, conflito de com tudo. o ser humano, né? O ser humano é muito assim. Então há de se ter Exato. cuidado, né? E mesmo assim, hoje a gente pode ter um exemplo muito claro que vem acontecendo no mundo de uma forma geral, né? Essa separação entre esquerda e direita, por exemplo, os extremistas, às Sim, vezes, sim, sim. você
Então, isso também é um sentimento faccioso. O que a gente precisa muitas vezes, como é que eu lido com isso, porque são maneiras diferentes de pensar, e até mesmo dentro da família, entre pessoas que você ama, você pode ter esse sentimento. Como é que a gente lida com isso? Nós vamos ver um pouco mais também no próprio capítulo 4, é que esse tipo de sentimento, ele pode gerar, como diz o Edgar, pode gerar problemas se a gente não souber entender e se colocar diante dessas pensamentos diferentes, né? Então, isso daqui que o Tiago está nos falando, que se a gente tem isso no coração, isso está nos trazendo problema, e a gente a gente não sabe lidar com isso, está gerando problema, então a gente não é esse sábio, a gente não está com a sabedoria que desce lá do alto. Por quê? Aí ele vai explicar aqui, nos próximos capítulos, o que seria essa sabedoria que vem do alto para a gente lidar com isso, né? Apesar dele ter dado 2 exemplos, mas aqui agora ele fala assim, nos próximos versículos, ele fala, então como seria essa sabedoria que vem lá do alto? É isso que nós vamos agora conversar um pouco, porque ele fala que essa de inveja, essa de sentimento faccioso, essa que leva aos problemas, essa daí é uma sabedoria terrena, é animal, ela faz parte da nossa natureza pecaminosa. Agora, e ela produz coisas ruins, né? Produz confusão, ele fala aqui no versículo 16, tem confusão aí quando você não sabe lidar, tem coisas ruins aí. Aí ele vem, então, no versículo 17, e fala como seria a sabedoria que vem lá do alto, né? Então, vou até ler de novo aqui o versículo 17 para a gente conversar sobre isso. Então, ele fala, a sabedoria que vem lá do alto, ela é, primeiramente, pura. Ele fala primeiramente porque ele dá mais ênfase, pureza da sabedoria, né? Porque quando você vai... Nós estamos falando dessa sabedoria no tratamento de pessoas. Eu quero enfatizar nisso, que é onde a gente tem maior problema na nossa vida cristã, é o relacionamento com pessoas. Né? Primeiramente, pura. Aí depois vem pacífica. Né? Então, a sabedoria do alto, ela procura isso, ser pacífica. Então, se você se sente, se você está vendo que você procura isso, então é uma sabedoria que vem do alto. Agora, se é aquela facciosa, não, você vai para lá, não quero saber, vocês são isso, vocês não pensam nas pessoas, vocês não sei o que, não. A gente está certo, vocês estão errados. E às vezes entra por conflito, então é sabedoria terrena. Agora, a pacífica, que quer apaziguar, que quer fazer a paz, essa daí é do alto. Então, e ele vai falando aqui várias. Indulgente, antes de eu seguir aqui com a indulgente, falando ainda da pacífica. Pastor Vani levantou a mão. Pastor Vani? Então, eu acho que é muito importante a gente entender que está falando sobre sabedoria e não conhecimento, né? Exato. Às vezes a pessoa tem todo o conhecimento da Bíblia, conhece a Bíblia ali até as vírgulas, pontos, tudo, mas não tem um pingo de sabedoria no agir, no falar, no tratar as pessoas. E então essa diferença a gente tem que estar sempre atento, né? Porque o conhecimento não quer dizer sabedoria, né? E tem muita pessoa sábia que às vezes é até analfabeta, mas é de uma sabedoria assim tremenda. Tem uma sabedoria incrível na vida, o tratar as pessoas, de dar conselhos, e não tem nenhum tipo de estudo. Então, essa sabedoria que vem do alto é o nosso discernimento, né? Tá na presença de Deus e o Espírito Santo que vai direcionar o que você vai fazer, como você vai agir, como você vai tratar as pessoas. Então, essa é a sabedoria que vem do alto, é a que o Espírito Santo vai trazer nos nossos corações, na nossa mente, independente do nosso conhecimento, independente da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade física. É o Espírito Santo que vai dar essa sabedoria do alto. Amém. Edgar? Você sabe que é engraçado, quando você pega, eu lembro de ter visto uma vez a origem da palavra sabedoria, né? E é muito engraçado porque ele vem assim
de uma origem totalmente fora do que a gente conhece como o nome sabedoria. A sabedoria vem de sapere, de Sofia, depois ela vai chegando até no que diz do sabor. É engraçado que a sabedoria aplicada ao ser humano é o sabor do ser humano. É engraçado, você tem a consistência de um produto, você pode ter um pão, uma massa boa, mas se ele não tiver um salzinho, um temperinho, uma coisa, ele não tem sabor. Né? É chuchu, né? Sabe chuchu? Você cozinha chuchu, ele não tem sabor nenhum. Se você colocar tempero, ele pega sabor. Se você colocar carne, coisa e tal, ele pega o sabor de tudo e ele fica gostoso, né? Então, o ser humano, ele sem sabedoria, ele é só massa. Ele é massa de conhecimento, ele é físico, ele faz um monte de coisas, ele se movimenta, ele tem força, vigor, mas não tem sabedoria, ele não tem sabor. O cristão precisa ter esse sabor, sabe? Da pessoa falar, olha, que gostoso estar perto de você, que bom que é estar perto de você, você tem sabor, não sei o que é isso. Aí você descobre que isso aí é o Espírito Santo na sua vida. Então, o que te dá sabor, que é a origem da palavra sabedoria, é o que te vai fazer diferente daqueles que simplesmente usam força, dinheiro, movimento, vamos lá, vamos fazer, e não tem sabor nenhum. Então, por exemplo, um evangelismo sem estar voltado para as coisas de Deus de verdade, ele é só movimento, né? Um culto, quando tem som bom, luzes e aquela coisa e tal, sem o Espírito Santo ali, sem você, né, buscar o Espírito Santo naquele culto, ele é só um movimento. Né? É só uma luz, é só um som, é só um... Às vezes fica até bonito, mas falta sabor, né? Então a gente tem que sempre observar o que é isso, né? Essa sabedoria que a gente precisa buscar. Não é numa universidade, né, só. Não é numa escola bíblica, não, é buscar a essência de Deus ali na sua vida. Isso vai te dar sabor, né? Isso é interessante. Isso, amém. E aí, né, a gente está vendo aqui, vai, né, pacífica, indulgente, e ele está falando vários aqui, para a gente refletir também, a gente é assim? Né? Será que eu sinto isso, não sinto? Será que eu tenho sabedoria que vem do alto? Será que o Espírito Santo está comigo? Todo esse monte de coisa que nós estamos lendo aqui, aprendendo, vai fazer nos refletir, e é interessante, e a nossa vida vai mudando, porque a gente vai lembrando dessas coisas e a gente, no tratar das pessoas daqui para frente, a gente vai mudando um pouquinho a nossa forma de ver. Então, isso é legal. Então, ele fala aqui de pacífica, né? Será que eu tento apaziguar? Eu sou uma pessoa que gosta de mediar ou eu sou uma pessoa que jogo mais lenha na fogueira, sabe? A gente tem que começar a refletir essas coisas. Indulgente, o que é indulgente, né? Indulgente é uma pessoa que tem facilidade para perdoar, que tem facilidade de tolerar, né? Será que eu tenho isso dentro de mim? Ou será que eu sou muito difícil de perdoar, as pessoas fazem, eu fico muito chateado e não consigo? Eu sou indulgente, eu sou tolerante, eu tenho essa facilidade, sim, de estar perdoando, de estar pedindo perdão, de estar apaziguando, né? Eu tenho essa facilidade, né? Isso tudo que Tiago está nos ensinando, ele está falando, se você é assim, essa sabedoria vem do alto. Essa não é terrena. A irmã Fran levantou a mão. Bom dia, Pai do Senhor. Falar de Salomão, né? Que Salomão pediu para o Senhor sabedoria, mas nos fins dos anos de Salomão ele não soube, né? Exercer essa sabedoria que Deus deu para ele, né? Se contaminando com as mulheres, né, estrangeiras. Mas Daniel é um exemplo de sabedoria para nós. Saiu da sua terra, né, e foi para a Babilônia cativo. E Daniel foi sábio até o final, né? Porque ali debaixo do império de um rei, Nabucodonosor, que se não fosse a sabedoria de Deus na vida de Daniel, Daniel teria sido morto, teria se rebaixado, né, para adorar as imagens, para se alimentar dos manjares. E isso é para a gente refletir. A gente tem que ser cristão em todo lugar que a gente for, não é só dentro da igreja.
Pedir ao Senhor sabedoria. A gente vê um irmão errando, pecando, falhando, porque todo mundo erra, peca, falha. Mas se você tem uma intimidade com aquele irmão, você chega nele e fala: ó, Francisca, essa sua atitude foi errada. Você está escandalizando um cristão novo que está começando agora na fé, porque vê a gente dentro da igreja, lá, pregando, louvando, ministrando, ou até mesmo sentar lá no púlpito. E aí, nas minhas redes sociais, na minha vizinhança, no meu trabalho, eu tenho uma postura de pessoa do mundo. Então, isso escandaliza, né? O Evangelho de Cristo. Então, que o Senhor me dê sabedoria, nos dê sabedoria para que no nosso dia a dia a gente venha a ser verdadeiramente cristãos, assim como Daniel, né? Que Daniel, ele não se curvou, ele pediu para o Senhor sabedoria ali para saber lidar com os decretos, né, ali dentro do palácio, dentro da Babilônia. Então, que a gente peça para o Senhor me dê sabedoria para quando vier essas tentações, esses decretos, esses convites, eu recusar, e se eu for, eu tenho uma postura de crente. Porque as pessoas, elas nos observam, não é só da igreja, não. Nas nossas redes sociais, as pessoas estão nos observando. E aí, um vizinho meu, um parente meu, vê eu agindo como uma pessoa do mundo, vai falar assim: ô, Francisca, você é crente ou não é? Né? Então, que o Senhor me perdoe, nos perdoe, que o Senhor nos ajude a ter verdadeiramente uma postura de crentes, a ter sabedoria para viver uma vida sábia. Amém. Amém. Muito bem colocado, Sinfra. E aí, né, e ele está mostrando aqui, né, Tiago mostrando formas da gente saber se a gente está indo bem ou não com essa sabedoria que está vindo do alto, né? Então, a Fran deu o exemplo de Daniel, ele mostrou que ele estava indo bem. E aí ele está falando aqui vários tipos de características. Por exemplo, tratável, né? A gente tá tratando bem com as pessoas, como a irmã falou aí, as pessoas estão se sentindo bem ao nosso lado, né? A sabedoria que vem do alto, ela é plena de misericórdia, né? Nós estamos conseguindo ser misericordiosos com as pessoas, nós estamos conseguindo perdoar, nós estamos conseguindo. Isso daí são indícios para a gente saber se nós temos essa sabedoria. Nós estamos produzindo os bons frutos. E tem mais dois aqui que ele fala. Imparcial e sem fingimento. Imparcial tem muito a ver com a gente não tomar nenhum lado, a gente ser justo na hora de estar abordando, né? Nós somos imparciais, né? A gente exerce isso de forma correta, ou a gente sempre toma partido e se afasta de um e esse chega a outro. Se nós conseguimos ser imparciais na hora de tratar os problemas, então nós temos uma sabedoria. E essa sabedoria de conseguir ser imparcial na hora de resolver um conflito, Tiago está falando, esse é um tipo de sabedoria que vem do alto. Então dá para a gente ir vendo como é que a nossa vida está, e se a nossa sabedoria, se nós estamos tendo sabedoria que vem do alto ou terrena. Então nós estamos sendo imparciais, né? A gente exercita isso muito bem com os nossos filhos, né? Por quê? Porque ali o amor, quando impera, é bem mais fácil de você entender isso, né? Por isso que a palavra fala que a gente tem que amar a todos, como a nós mesmos. Porque o amor é uma coisa que vai elevar o nível da nossa relação com as pessoas. Então, a gente consegue ser imparcial quando tem o amor. E, às vezes, quando a gente não tem esse amor, a gente não liga para as pessoas, às vezes a gente acaba sendo parcial. Mesmo eu vejo nas escolas, mães, né, quando vão lidar com problemas de crianças, por exemplo, elas tomam sempre partido do filho dela, e às vezes tem mãe que não quer nem saber o que a outra criança, se está certo ou não, enfim. Essa imparcialidade não é fácil. Não é fácil. Aí vem a questão, se você está conseguindo ser dessa forma, então você está indo bem. Essa é a questão. Você está conseguindo entender se você tem essa sabedoria que vem do alto. Então, é uma dica aqui que Tiago está dando para a gente, que se você consegue ser imparcial diante dos conflitos, então é uma sabedoria que vem do alto. Então, serve isso para a gente entender. Sem fingimento.
né? Como assim sem fingimento? Sem fingimento, sem enganação, né? Você está conseguindo administrar ali o conflito sem fingimento? Você está conseguindo ser você mesmo ou ser sincero? Bom, aqui cabe uma observação, né? Que a gente sabe que se a gente for muito autêntico, falar tudo o que quer e na hora a gente não está sendo sábio, como diz o pastor Vânia, a gente precisa entender, sim, né, a forma como a gente coloca as coisas, né? Então, porque tem pessoas que falam, eu falo mesmo, já explico logo. Se a pessoa se doeu, se doeu, eu falo mesmo. Estou falando assim assado porque é isso mesmo, estou certo, né? Então, a forma, né, como diz o Edgar, né, o tempero do pão ali, ele é muito importante, né? Aliás, se puser o tempero errado no pão, ele fica muito ruim, né? Fica muito ruim no chuchu ali também, né? Então, a gente nem pode ficar fingindo, enganando, mas também se a gente ficar falando tudo que vem à cabeça, aí a gente vai contra aquele do capítulo 1, onde Tiago fala que a gente precisa pensar muito bem como falar. A gente já falou sobre isso, a forma de falar, né? A forma de falar é importante. Então, esse sem fingimento, a gente tem que entender isso. Rosi, levantou a mão? Sim, é rapidinho, só para esclarecer o chuchu. O chuchu ele é um negócio que ele pega sabor de qualquer coisa que você colocar nele, ele pega o sabor, né? Uhum. E ele não dá sabor a nada. Mas então, com a gente não pode ser o crente chuchu que pega sabor de tudo quanto é coisa que a gente pega aí, a gente é influenciado. Mas não, nós somos aqueles que vamos ter que dar o sabor às coisas, né? Nós somos o bom perfume de Cristo, a palavra fala isso. Então, como é que que esse Cafarão falou também, a gente tem que tomar cuidado para não ser influenciado. Mas a gente tem que ser influência onde a gente estiver, a gente tem que ser a influência ali naquele lugar. E a gente a Fran falou uma coisa interessante também, as redes sociais. A gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais. Redes sociais hoje em dia está sendo assim errado. Ela pode ser usada assim sabiamente para alcançar vidas, mas também você pode destruir pessoas ali. Você pode falar coisas ali que às vezes você não tem coragem de falar ali nas redes sociais. Todo mundo vira assim, fica assim, poderoso, né? Forte, eu posso, manda. E assim, tem que tomar cuidado. O que você está falando? O que você tem falado nas redes sociais, sabe? Muito cuidado. A gente tem que ser exemplo em todos os lugares, seja pessoalmente, seja nas redes sociais. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente tem falado, como é que as pessoas têm nos visto, né? Como que as pessoas têm nos visto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Onde nós estivermos, nós temos que dar o sabor, não ser o chuchu que absorve tudo, sabe? Então, é isso que eu queria esclarecer do chuchu. É verdade. A gente que tem que influenciar, não ser influenciado. Nós temos que levar o Cristo às pessoas, nós temos que levar o evangelho onde tudo está errado. E não a gente ir lá e acabar sendo contaminado, né? Ainda vamos falar um pouquinho até mais disso também, inclusive. Fran, eu vi que você tinha levantado a mão de novo, mas eu não sabia se você... Não, né? Então tá bom. Não, eu apertei sem querer. Tá bom. Bom, e aí também, né, interessante, né, a gente falar isso sem fingimento, mas temos que tomar esse cuidado, né? E no último versículo aqui desse bloquinho, quando ele fala que é em paz, que se semeia o fruto da justiça, né, falar um pouquinho dessa questão da paz, o que acontece? Pessoal, minha garganta tá ruim, mas tudo bem. O que acontece, né? A gente está falando muito de conflito, né? Porque quando a gente está falando o tratamento do irmão, é como é que a gente trata, né? Diante de um conflito, né? Diante de uma forma de pensar errado, diante de um erro cometido, enfim. E aqui no final ele fala que é em paz que semeia o fruto da justiça, né? Então não é através do conflito, sabe? Né? A gente às vezes tem um problema, eu vou lá falar com fulano. Quê? Quem que foi? Não sei o quê, não sei o quê. Vou lá aí, né? Não é através do conflito. Mesmo no trânsito, né? Quando a gente se desentende, né? Não vai semear o fruto da justiça se for no conflito, né? Acho que vale a pena aqui a gente fazer essa reflexão quando o Tiago coloca isso no final aqui desse bloco
bloquinho onde ele fala da sabedoria, porque a gente está falando bastante sobre conflito, mas ele fala que é em paz que a gente vai conseguir um bom fruto, né? Então a gente tem mesmo que ter essa sabedoria que vem do alto, com todas essas características que a gente viu aqui, uma a uma, né? Pacífica, indulgente, tratável, com misericórdia, né? E porque é em paz que a gente vai conseguir resolver as coisas. E no próximo capítulo, a gente vai mudar um pouquinho o assunto, né? Vamos falar um pouco sobre união, sobre conflitos também, guerras, mas é na paz que a gente vai conseguir. Não é no jeito que às vezes a gente acha um jeito truculento, falar, eu vou lá e vou resolver esse negócio, você vai ver, né? Não é assim, né? Então ele está falando sobre essa paz aí que vai ter o fruto da justiça, o fruto do ajuste ali do conflito, né? Edgar, quer complementar? Eu ia comentar só sobre o tempo que nós vivemos há pouco tempo, recentemente, né, a questão da política, né? Nós vivemos dentro da igreja, criaram assim, toda a igreja de modo geral, porque eu conversei com pessoas de diversos, né, nesse tempo, diversas denominações, e a gente acaba descobrindo que isso permeou os bastidores da igreja, nos cantos, nos lugares, na frente da igreja, nos encontros. A política tomou conta de uma maneira em que a sabedoria não foi utilizada, né? Não foi aplicada, né? A sabedoria de Deus. E as pessoas aplicaram a sabedoria dos homens nesse momento. Então, tal líder ou outro líder, esse não é, esse faz, esse não faz, esse é bom, esse não é bom. E aí além de criar essa facção dentro da igreja, cria conflito, né? Porque não é porque eu não gosto de tal líder, ou porque eu estou posicionando diferente da do irmão, não é por isso que agora, né, eu tenho que ser jogado de lado ou aceito pelo grupo, tal, né? Não é nem... Então as pessoas confundiram muito, passaram muito tempo, isso criou confusão nas famílias, confusão no trabalho, morte, né? Morte, né? Não sei se morreu dentro da igreja, mas teve morte de amizades, né? Acabaram muitas amizades dentro da igreja por conta de política. Isso é assustador, né? Abominável diante de Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida de que nenhum líder X ou Y tinha plena convicção do que estava falando. Até mesmo esse grande líder, ele falou, será que é isso mesmo que eu estou fazendo? Será que eu estou certo? Sabe? Será que eu usando o nome de Deus ou não usando, isso é interessante? Então vou usar, porque eu conquisto pessoas. Então, muito cuidado. Será que o proceder desses líderes são procederes que agradam a Deus? Se não, cuidado. Observe, né? Observe se você pode defendê-lo, né, dentro da igreja. Então, muito cuidado, porque isso vai acontecer para sempre, porque isso faz parte das organizações aí sociais, aí as pessoas conversam sobre isso. Mas cuidado ao trazer esse assunto para a igreja, né? Porque pode não ter um controle, né? Sim, é verdade. Amém. Bom, agora faltam 5 minutos. Antes de passar a palavra para o pastor Vani, vou pedir até para o pastor Vani fazer a oração de encerramento. Aqui fica então uma reflexão para a gente, né? Nós entendemos aqui, Tiago está falando sobre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. E aqui cabe a nossa reflexão, né? Qual é a sabedoria que nós estamos aplicando? A do alto ou a do mundo? Agora que ficou claro aqui, essas dicas para a gente saber se nós somos mesmo, estamos aplicando, somos sábios com a sabedoria que vem do alto ou somos sábios com a sabedoria que vem do mundo? Então, essa é uma reflexão boa. Como é que nós estamos agindo? Como é que nós estamos mostrando que somos sábios, né? Mostrando que realmente temos sabedoria. Então, essa é a reflexão. E aí, no próximo domingo, a gente vai começar o capítulo 4, e ele vai mudar um pouquinho o tema, ele já vai voltar um pouco para a gente, tá? A gente está falando até agora sobre o tratamento nós com os irmãos, mas ele também vai falar um pouco da gente, né? Nos próximos capítulos. Pastor Vani, pode fazer a oração aqui para a gente encerrar o estudo de hoje? Amém. Amém. Vamos orar sim.
E eu acho que é muito importante também a gente entender que o único meio de buscar essa sabedoria é estando na presença de Deus, né, Marcelino? Falar, não, mas eu confio em Deus, eu acredito em Deus, eu oro, mas tem buscado realmente a presença de Deus? Você tem realmente se dedicado a Deus como deveria para poder receber essa sabedoria? Porque para a gente receber, a gente tem que buscar, né? As coisas não vão vir assim, como diria, né, de mão beijada, assim, né? Tem que haver uma dedicação. Eu falei aqui que às vezes a pessoa não é estudada, mas tem sabedoria, mas essa sabedoria do alto, ela fica mais clara para você quando você tem o entendimento da palavra de Deus. Então é muito importante, sim, essa sabedoria intelectual, da gente buscar o conhecimento de Deus, para que a gente possa entender como agir, como fazer, tudo está ligado, né? Tudo está junto ali, é uma coisa só, né? Não tem como você ter sabedoria e não ter o conhecimento da palavra. E não adianta você ter o conhecimento da palavra e não buscar a sabedoria na presença de Deus. Então, uma coisa precisa da outra. Amém? Vamos orar, então? Amém. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse ensinamento. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar aqui cuidando de nós, ó Deus, nos dando, Senhor Deus, sabedoria vinda de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, estar tocando os nossos corações, ó Pai, para que possamos cada dia mais Te buscar, cada dia mais querer a Tua presença, estar na Tua presença, ó Pai. Podemos clamar a Ti cada dia mais, ó Pai. Possamos Te buscar cada dia mais, Senhor. Seja, ó Pai, com o culto dessa noite, Senhor, traga as pessoas para ouvir mais de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, estar cuidando de cada detalhe do culto, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém. 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 Tchau, Shalom, gente. Deus mãe. abençoe. Amém, amém. Shalom, Deus mãe. abençoe a todos. Obrigada, Fiquem com Débora, que Deus. mandou